Olá, pessoas! Quem sou eu? Esse segredo eu não conto pra ninguém. Gente, eu quis gravar esse vídeo porque já vai fazer aí uns 5 anos que eu treino e eu acredito que tem coisas que precisam ser compartilhadas. Eu não sou personal trainer, eu não sou profissional da saúde, não sou alguém pela qual você deve se inspirar no sentido técnico da coisa, porque muito do que eu sei eu aprendi com outras pessoas que são realmente profissionais da área, então na internet, amigos que se formaram em educação física. O que eu quero compartilhar mesmo é em relação à minha jornada mesmo, que eu não gosto de chamar de jornada de emagrecimento, porque não era esse o foco desde o começo. Apesar de depois o foco ter mudado, mas quero compartilhar mesmo umas coisas que estão fora desse campo da estética e que foram para mim, assim, extremamente divisores de águas para que eu pudesse ter a disciplina hoje de treinar todos os dias, com raríssimas exceções de não ir, por motivo de, óbvio, né, doença ou coisas que acontecem no dia a dia, né, imprevistos. Mas hoje realmente eu tenho a disciplina de treinar todos os dias e é uma coisa que eu me orgulho muito de ter construído. Não é uma tarefa fácil, tá? Tem dias que eu tenho que acordar e me forçar a ir. Ultimamente tem sido bastante assim. Mas vamos conversar um pouco sobre como que foi essa jornada. Então, meu processo ele começa lá em 2019 para 2020. A minha relação com o corpo e com o peso sempre foi um pouco difícil, assim. Eu não fui uma criança acima do peso, nem uma adolescente acima do peso, mas eu sempre fui maior do que as pessoas com quem eu convivia, assim. Não só em relação a peso, mas em altura também. Então, eu sempre fui a maior das minhas primas, em estrutura mesmo. Então, eu nunca recebia as doações das roupas. Eu sempre era a pessoa que passava as roupas adiante, porque eu era a maior, né? Então, hoje eu tenho essa noção de que eu sou grande. Eu tenho uma estrutura óssea grande, apesar de na época eu não ter tido questões de sobrepeso, né, na adolescência, ali com 12, 14 anos, mas eu também não era uma criança magra, né? Então eu era média, eu diria que eu era uma criança média. Só que em volta de mim, as pessoas que conviviam comigo tinham essa questão do peso muito, muito na cabeça. Sempre alguém estava fazendo uma dieta, sempre alguém estava fazendo uma reeducação alimentar, tanto na família do meu pai quanto na família da minha mãe. A gente sempre teve muitos casos, né, relacionados à obesidade, relacionados a diabetes. Então, são coisas que podem estar atreladas, mas também tinham pessoas que não estavam atreladas. Então, assim, era uma coisa que me rondava. Mas nunca era uma preocupação pra mim, né? Quando que isso começou a se tornar uma preocupação? Eu cresci, eu me tornei adulta. Como toda mulher que vai entrando, né, nessa fase de juventude, de adulto, sabe que a pressão estética vai ficando cada vez pior, né? Hoje a gente tem essa questão das adolescentes estarem entrando nessa pressão estética um pouco antes por causa das redes sociais. Então, uma crise que só ia surgir lá para os 16, 18 anos, hoje começa a surgir com 10, 12 anos. Então, é uma coisa que na época não era muito comum, porque quando eu era adolescente eu não tinha redes sociais, então a pressão estética foi surgir mais tarde. E aí vem aquele boom, né, de preciso ser magra, preciso emagrecer, as pessoas que eu curto, que eu gosto são mais magras e tudo mais. E aí eu entendi que eu deveria começar a me exercitar para que eu pudesse emagrecer. E mal da missa eu sabia a metade, né? Porque nessa época eu não tinha tanto sobrepeso quanto eu cheguei a ter mais pra frente. Então lá pra 2019, 2020, quando eu vejo essas fotos, eu tinha um peso, né, menor do que eu tenho hoje, por exemplo. Então lá eu pesava em torno de 70 quilos, de 80 quilos. E hoje eu peso 90 quilos, que é bem mais, só que a minha composição corporal mudou, né? Então a gente vai falar disso mais pra frente, talvez nem nesse vídeo, porque hoje o objetivo é a gente falar de disciplina, mas eu acho interessante a gente falar sobre esse contexto, porque cada um vai ter o seu recorte, o seu contexto, vai entender o que funciona pra você, e aí desse vídeo você pode extrair coisas que podem te ajudar no seu dia a dia, que podem te ajudar a mudar algumas mentalidades. Então, não se culpe se você chegar ao fim desse vídeo e pensar, caraca, isso não vai funcionar pra mim porque a minha rotina é XYZ. E aí você pode encontrar um jeito de aplicar isso de outras formas. Então, beleza, lá em 2019, 2020, por aí, do final de um para o começo de outro, eu começo a treinar em casa
com um aplicativo chamado Nike Training Club, que era um aplicativo da Nike, que tinha alguns treinos que você conseguia fazer com o próprio peso do corpo. Eu não sabia na época, mas era uma espécie de calistenia que eu estava fazendo. E aí, lá em 2020, eu começo a pagar a minha primeira academia. O que antes eu treinava em casa, que era muito esporádico, era uma coisa assim de eu treinar 2 vezes por semana, 1 vez por semana. Eu gostava bastante de dançar, então alguns dos meus treinos eram dança, ao invés de treino mesmo, de pular corda. Tinha um elíptico em casa, e aí às vezes eu fazia exercício lá no elíptico. Assim, era uma coisa muito esporádica. Tinha meses que eu não treinava, eu voltava no outro mês, mas sempre com aquela cabeça de eu preciso treinar, eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer. E aí lá em 2020 eu começo a pagar uma academia, a gente entra em pandemia, né, nessa época mais ou menos, então eu também cheguei a ir, mas também não era muito, era 1 vez por semana. E olhe lá, isso também sempre me deixava muito culpada, porque eu sentia que não ir treinar era o motivo pela qual eu estava acima do peso. Não ir treinar era o motivo pela qual eu estava entrando num quadro de obesidade, por exemplo. E a gente sabe que hoje a gente entende que são muitos fatores, né, que contribuem para isso. Alimentação, estresse, rotina de sono, sedentarismo. Então, tem muito mais coisas atrelado ao sobrepeso que não são só o fato de você não estar indo para uma academia. E aí, em 2021, eu caso e aí eu entro para uma outra academia, para esse novo lugar onde eu estava morando. E lá, eu também tinha muito problema de ir, porque eu achava que depois que eu mudasse e meio que começasse uma nova vida, as coisas iam melhorar e aí eu ia ter mais alegria para poder ir treinar todo dia. Poxa, agora eu sou casada, tenho uma rotina diferente, posso meio que controlar algumas coisas da minha vida, da minha casa, etc. E é verdade em certo aspecto, mas em contrapartida, a maioria das coisas vai depender de você mesmo, assim, unicamente. Então, esse era um ponto também. Em 2021 eu troco de academia, mas eu ia muito raramente. Na época eu já fazia terapia, já trabalhava algumas questões de autoestima. E aí tava sempre essa questão, essa luta, porque todo mundo que já chegou em algum sobrepeso ou algum tipo de obesidade sabe que as pessoas à sua volta vão sempre, né, fazer piadas, vão falar sobre coisas que você já sabe porque você tem espelho em casa. Então eu quero que você saiba que não é particular seu, assim, as pessoas em volta, tem muita gente sem noção que vai fazer comentários, inclusive depois que você emagrecer, vão fazer comentários, tipo, você tá melhor agora, porque antes estava horrível. Todo mundo está propenso a encontrar alguém sem noção na sua vida. Mas hoje eu foco aqui a gente falar de disciplina, tá? Então, vamos tentar deixar de lado, eu sei que é difícil, mas vamos tentar deixar de lado as coisas externas, as pessoas externas e falar sobre a nossa própria autorresponsabilidade e a nossa própria disciplina. Então, nessa época, qual que eram as minhas crises, tá? Eu queria conseguir treinar todos os dias, então eu tinha um negócio na minha cabeça que provavelmente muita gente tem em relação à dieta, em relação a treino, em relação a alguma coisa que precise de uma mudança e de uma participação ativa sua, bastante com disciplina, que era a questão do eu começo na segunda-feira. Aí eu começava o treino na segunda-feira. Acontecia alguma coisa, eu não conseguia treinar na terça ou na quarta, eu já não queria ir nem na quinta, nem na sexta, nem no sábado, porque, poxa, eu fui na segunda, mas não fui nesse dia, e aí quebrou a minha semana. Essa impressão psicológica que eu tinha. Que, poxa, quebrou minha semana, agora eu não vou mais conseguir completar os 5 dias, ou os 6 dias. E aí eu não ia mais. Então eu treinava, tipo, segunda, e só ia treinar de novo na próxima segunda. E aí, consequentemente, eu comecei a me sentir triste, por causa que eu queria ir toda semana, eu queria ir todos os dias. Mas, por causa desses dias faltantes, eu não conseguia. E aí foi onde a terapia me ajudou. Então, a minha psicóloga, na época, trouxe pra mim uma provocação, que pra mim, assim, abriu a minha mente em 4 dimensões diferentes. Que foi: o seu corpo não sabe que hoje é segunda-feira. Então, o seu corpo não sabe que hoje é quarta, que hoje é quinta. Não existe um calendário ali onde o corpo fica, não, hoje você não foi treinar, então hoje eu não vou te emagrecer. Ele não liga pra datas, assim, não tem datas. Então, por isso, a gente não tinha a obrigação de seguir uma lógica contábil ali, né? Então, eu tenho que ir segunda, terça, quarta, quinta, sexta, seguidos, senão não vai funcionar. Pelo contrário, se eu não pudesse ir na terça, eu tinha que retomar nos outros dias, justamente para que eu não perdesse esse tempo, né? Então, isso é uma coisa essencial para você que tá começando a treinar. Lembra, o seu corpo não sabe que hoje é segunda-feira. Seu corpo não sabe que hoje é terça-feira. Então,
vá os dias que você conseguir. No começo, realmente é normal você não ir os 5 dias. A gente está acostumado a olhar alguns conteúdos na internet, algumas influencers, algumas pessoas que já estão aí num ritmo de disciplina e ir todos os dias e se comparar e pensar, eu preciso ser assim, senão eu não vou ter esse corpo dela. Talvez você nunca vá ter. Porque tem hormônio, tem o biotipo da pessoa, a genética, tem tantas coisas em jogo. Então, muito do treino é você focar em você, é você entender quais são os recordes que você precisa bater com você, os limites que você precisa se superar. Então, essas coisas estão intrínsecas dentro de você, é sobre você se vencer. Então, isso é uma coisa que mudou, assim, a forma como eu via. Ainda assim, eu tive dificuldade para ir todos os dias, mas eu já tinha conseguido vencer essa barreira. Eu conseguia ir 3 dias na semana, 2 dias, 4 dias, mesmo que eu faltasse um ou outro, até por causa de dor. A gente que tá começando em musculação, por exemplo, você sente muita dor, então no outro dia é difícil treinar, é difícil andar até a academia. Então, vai um dia sim, um dia não, depois tenta ir seguidos, mas não fique comprometido com essa estética de ir todos os dias no começo. Você vai aprender isso com o tempo. Uma outra crise que eu tinha era que eu me sentia mal, eu me sentia fisicamente doente. E eu tinha lá pros meus 22, 23 anos, e não era pra ser normal eu me sentir assim, muito por causa do sedentarismo, nem era só por causa do peso, até porque eu fazia check-up todo ano e a maioria dos indicativos estavam extremamente saudáveis. Era raro. Às vezes faltava uma vitamina, porque eu trabalhava em casa, não saía muito. Tava tudo nos conformes, mas eu me sentia fisicamente cansada, doente, dormia mal. E eu não queria mais isso. Além disso, outra crise que eu tinha era em relação à ansiedade. Então, era uma época que eu já fazia o tratamento com a psicóloga em relação à minha ansiedade. E foi ela mesma quem indicou. Ela disse pra mim que eu podia experimentar algumas ferramentas pra lidar com a minha ansiedade. E uma delas era o exercício físico. E na época eu não botei fé. Eu ia obrigado todos os dias que eu chegava lá na academia, mesmo que eu fosse uma vez por semana, eu não queria estar lá. Eu treinava meio que tipo assim, eu vou provar pra ela que ela tá errada. Ou tipo, comigo isso não vai funcionar, eu vou precisar tomar remédio. Que não é um demérito também, mas eu ficava muito assim, eu não vai funcionar isso aqui, isso não vai dar certo. Não é possível que treinar vai fazer eu parar de ter crise de ansiedade, não faz sentido. E eu paguei a minha língua, porque foi através do treino, foi através da atividade física que eu fui curada da minha ansiedade. Eu tinha uma média de crises de ansiedade de pelo menos 2 crises por semana, uma crise por semana, de chorar, de passar mal, de ficar com falta de ar. Algumas por causa de alguns gatilhos, mas a maioria delas só do nada, assim, sem ter um gatilho aparente, sem ter nada que realmente fizesse eu me sentir daquele jeito. A atividade física foi, assim, remédio para as minhas crises, e é até hoje. Tipo, se eu passo um tempo sem treinar, se tem alguma situação que eu preciso ficar uma semana sem treinar, um mês sem treinar, eu sinto o meu corpo querendo voltar a estar num estado de ansiedade. Então, para mim, hoje, treinar não é só por um fator estético. Apesar de hoje o meu objetivo ter mudado por causa do tempo em que eu treino, eu já consegui vencer algumas barreiras, mas para mim, treinar é remédio para ansiedade. E aí, como eu disse, depende de contexto. Pode ser que para mim funcione muito, para você não. Mas você não pode dizer que não é sem experimentar. Então, experimente, tente bastante. E se não funcionar, encontra outra atividade. Mas pra mim foi o que resolveu. E aí quando a gente fala de disciplina, né? A disciplina ela não tá ligada só à motivação, porque você sabe, se você trabalha, não são todos os dias que você tá animado para trabalhar. Talvez nenhum deles. E com o treino é a mesma coisa. Eu sou cristã. E aí a gente vê a vida, né, humana, a gente tem uma cosmovisão da vida que envolve alguns fatores, né? Então, para você que é cristão, por exemplo, e sabe que nós estamos debaixo de um jugo de pecado, sabe que o ser humano, por si só, ele não tá muito afim de fazer nada que faça bem, nem para ele, nem para os outros, assim, né? As coisas boas que a gente faz, a gente acredita que é através do Espírito Santo, através de Deus, através dele que nos motiva a ser melhor. E aí, quando a gente entra no campo da saúde, é a mesma coisa. A gente não tem uma inclinação natural a querer ser saudável, a querer comer bem, a querer ter hábitos melhores de uso de redes sociais, de uso de entretenimento.
A gente prefere passar o dia no celular do que ler um livro. Então, essas coisas que demandam mais da gente, uma certa atenção, demandam da gente mais concentração, mais foco, elas são custosas pra gente porque a gente não é naturalmente inclinado a elas. Por isso que entra a disciplina. A disciplina, ela entra para combater essa ideia de que a gente precisa estar motivado para fazer as coisas. Porque você sabe que não, você vai trabalhar todo dia e nem tá motivado, é porque você precisa. Então, você precisa do dinheiro, você precisa pagar suas contas, honrar os seus compromissos. Com o exercício físico, cara, é a mesma coisa, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Quando você entende isso, você nem pensa mais. Hoje, eu não penso mais. Eu acordo e eu vou. Ah, mas eu acordei um pouco mais tarde, tá? Hoje eu vou ter um tempo menor de treino, mas eu tenho que ir, nem que eu faça uma esteira, nem que eu faça uma bicicleta, nem que eu corra em volta da academia. Eu tenho que fazer alguma coisa para o meu corpo entender que hoje ele fez uma atividade física. E lógico, eu podia listar aqui os benefícios de saúde, né? Que ajuda com a diabetes, ajuda você a reduzir níveis de pressão alta, às vezes até regredir alguns níveis que estão começando a ficar altos e aí você consegue voltar eles para a normalidade. Eu poderia listar todas essas coisas. Mas, como eu disse, eu ia falar da minha experiência. Então, para mim, é realmente saúde mental. A disciplina, ela vai acontecer justamente nos dias que você não quiser ir. Nos dias que você entrar na academia ou pegar o seu tatame em casa para começar a fazer o seu treino e a sua cabeça estiver dizendo não quero, não quero, não quero, não quero, quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora. E aí é onde você vai ter a atitude de fazer mesmo assim. E, cara, como é boa a sensação de você terminar o exercício num dia que você não queria fazer e tá feliz porque você venceu a você mesmo. Mano, Absolute Cinema. Tem um criador de conteúdo na internet que eu gosto muito e ele joga um pouco pro lado da autorresponsabilidade, né? E aí ele fala assim, cara, você vai perder pra você mesmo. Tipo assim, não perca pra você mesmo, porque só depende de você. E aqui eu posso fazer um adendo, né? Tô falando de atividades de 5, 10, 20, 30, 40 minutos, 1 hora. Cara, só depende de você. Óbvio que tem muitas pessoas que têm uma rotina difícil, uma rotina complicada. A questão de sair para trabalhar, pegar ônibus e mais ônibus e metrôs e tudo mais. A gente entende que tem uma questão social também relacionada ao exercício. Hoje, praticar algum tipo de atividade física ou até fazer uma academia, para algumas pessoas é extremamente difícil, pelo fator de tempo e pelo fator de dinheiro. Mas se você acha que dentro da sua rotina você tem pelo menos 20 minutos para fazer um treino em casa, cara, isso vai valer mais do que se você não tivesse feito nada. E outro fator que ajuda muito na disciplina é você encontrar uma atividade que você gosta. Meu marido, por exemplo, ele odeia musculação, sempre odiou. E aí quando a gente ia pra academia, ele até se esforçava pra ir junto comigo, mas ele nunca gostou. Mas aí ele começou a fazer crossfit e ele descobriu que ele gostava de crossfit. Tem doido pra tudo. Cara, ele encontrou uma atividade que ele gosta e que ele consegue fazer todos os dias. Talvez pra você vai ser a corrida, vai ser andar de bike, vai ser uma dança, vai ser um pilates. O que importa é que você coloca o seu corpo em movimento. A gente já passa muito tempo parado, sentado, ou às vezes enchendo a nossa mente com coisas que não vão nos ajudar em nada, que vão deixar a gente mais afundado em tristeza e sedentarismo. Eu acho que, por fim, uma outra dica que eu daria é em relação à suplementação. Como a gente tem um boom hoje de criadores de conteúdo de academia e de estilo de vida, muita gente vendendo whey, vendendo creatina, dando cupom e tudo mais. Talvez no futuro essas coisas façam sentido pra você, mas se você for iniciante, isso não é pra agora. Eu digo porque eu conheço pessoas que começaram a treinar, se inscreveram numa academia e já compraram o kit academia. Um whey de 1 quilo, um pote de creatina, cápsula de cafeína, pré-treino, coisas que pra agora não vão fazer muita diferença porque você tá aprendendo. Talvez isso nem se encaixe direito na sua dieta. E aí por isso que eu falo que não é pra agora, porque digamos que você desista, porque pode acontecer. E aí você vai ter gastado 200, 300 reais em suplemento que vão ficar parados na sua casa, te encarando e fazendo você se sentir culpado. Porque toda vez você vai olhar pra eles e vai lembrar que você desistiu. Então, começa aos poucos, uma garrafinha de água, um sonho, e aos poucos você vai aprendendo como aplicar essas coisas na sua rotina. Não quer dizer que você nunca vai utilizar, mas agora talvez não seja o momento pra isso. E aí, falando sobre desistir, né, pra gente concluir. Eu desisti muitas vezes. Muitas vezes. Eu desisti vezes... Eu acho que eu devo ter desistido umas 5 vezes. Quando eu treinava em casa, aí eu parei.
Comecei a fazer na minha primeira academia, parei. Fiz na minha terceira academia, parei também. Esse ano eu parei também. Tiveram 2 meses que eu fiquei sem treinar por causa de uma condição de saúde na minha família. E o segredo é que você pode desistir. Só que você tem que começar de novo. Você tem total liberdade de desistir. Você tem total liberdade de tirar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Contanto que você volte. E a volta vai ser sempre dolorida. Então, não parar é o ideal para que você fortaleça o seu corpo e não sinta mais tantos efeitos, né, de dor, de cansaço, que o treino de musculação principalmente vai ter ali nos seus músculos. Mas, se por algum motivo você precisar desistir, desista, mas depois comece de novo. Eu gosto de pensar que a rotina ela é feita de algumas resistências. Tem dias que você vai desistir e aí no outro dia você não vai desistir mais. Então, você começou na segunda, poxa, mas na terça tô muito cansado, então eu vou desistir hoje, mas amanhã eu começo de novo. E você vai ver como a longo prazo isso vai mudar a sua vida, vai mudar a sua mentalidade, vai mudar a sua saúde, a forma como você se sente bem. Bom, eu espero que os meus conselhos, né, as minhas dicas, os meus compartilhamentos de experiência tenham feito sentido para você. Eu quero te convidar a deixar no comentário alguma experiência que você teve, ou alguma dificuldade que você tá tendo agora, se você for iniciante, ou se não for também, pra gente trazer essa conversa aqui pros comentários, beleza? Eu quero dedicar esse vídeo especialmente pras minhas amigas que estão começando, que desistiram, que voltaram, que não pararam, porque a gente troca muita figurinha lá no Instagram sobre isso, e dizer que a disciplina vence da motivação 1000 vezes. Bom, gente, é isso, espero que tenham gostado. Tchau!